Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Coloca aí aquele slide, filhos, aí da pregação. Evangelho de João, capítulo 10. Eu estou falando, irmãos, sobre o cristão ateu. É uma série de mensagens que eu estou pregando aqui nos cultos da noite. E para a gente entender o que é o cristão ateu. O cristão ateu, essa geração de pessoas que afirmam crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E no Evangelho de João, no capítulo 10, está aí versículo 27 a 29, mas para a gente entender a história, entender o contexto, eu vou começar no versículo 22, porque aí a gente entende o contexto da palavra de Deus. Ele diz assim, olha, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando perto do pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que me deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. O cristão ateu é um tipo de pessoa que diz que crê em Deus, ele acredita em Deus. Ele tem um discurso que ele não nega a existência de um Criador. Só que a sua vida é totalmente contrária àquilo que ele fala. O cristão ateu é o cristão que diz crer em Deus, mas não ouve a sua voz. Ele não reconhece a voz de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler é mais um episódio na vida e no ministério de Jesus Cristo. Jesus está cercado por alguns religiosos da sua época. Ele está passeando pelo templo, ele está celebrando, irmãos, a festa da dedicação em Jerusalém. Era um momento de muito frio, era inverno, e Jesus estava ali no templo e os judeus estavam reunidos em volta dele. E os judeus reunidos em volta de Jesus fizeram um desafio para ele. E o desafio que eles fizeram para Jesus é o seguinte, por que é, Jesus, que o Senhor não declara-se abertamente quem você é? Você é o Cristo, aquele que é o enviado de Deus, fala para nós abertamente. Mas eles não estavam, meus queridos irmãos e amigos, preocupados com a verdade. A inquietação do coração deles não era com a verdade que Jesus haveria de declarar. Não era com a verdade de que se de fato Jesus era o Filho de Deus. A inquietação do coração dele era atormentar a vida de Jesus com a sua incredulidade. E Jesus então olha para eles, e Jesus responde para eles o seguinte, olha, eu já falei para vocês, eu já disse para vocês, em vários momentos, eu já tenho declarado para vocês quem eu sou. Agora, o grande problema é que vocês não creem. Não há no coração de vocês uma disposição para a fé. Não há no coração de vocês uma disposição para crer na palavra que eu estou dizendo para vocês. E aí ele começa a falar sobre as características das suas ovelhas. O cristão ateu, ele diz crer em Deus, ele declara que Deus existe,
mas ele não consegue reconhecer a voz de Deus. Ele não consegue ouvir a voz daquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Agora, o cristão genuíno não. E uma das características que Jesus fala do cristão genuíno, o cristão verdadeiro, aquele cristão que é verdadeiramente a sua ovelha, Jesus diz aqui primeiramente que as suas ovelhas ouvem a minha voz. É como se Jesus estivesse dizendo para eles o seguinte: olha, se vocês de fato fossem as minhas ovelhas, se vocês de fato tivessem no coração uma disposição de crer, mas crer numa atitude de obedecer, de se lançar, de se curvar diante desta palavra, vocês aprenderiam a ouvir a minha voz. Qual é o pressuposto de Jesus nesse texto? Ah, irmãos, alguns pressupostos. O primeiro dele é que Deus fala. Esse é o primeiro pressuposto. O primeiro pressuposto é que o Senhor fala com as suas ovelhas. O Senhor conversa com as suas ovelhas. E na nossa vida diária, no nosso dia a dia, você pode perceber a voz de Deus sobre a sua vida. Deus talvez esteja falando com você, e você ainda não ouviu. Deus talvez esteja mostrando para você uma direção, apontando um caminho, dizendo sim para certa circunstância, ou dizendo não para aquilo que Ele não quer que você faça, mas você ainda não percebeu. Então o que nós podemos olhar para esse texto e ver é a realidade de um Deus que se manifesta, de um Deus que fala. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus que não se importa com a nossa realidade. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte: olha, tendo Deus outrora falado, lá no passado falado de muitas maneiras através dos profetas. Deus falava através dos seus profetas no Antigo Testamento. Deus falou através de vários homens do Antigo Testamento. E o autor de Hebreus diz assim: olha, e nos últimos dias Ele tem nos falado através de Jesus Cristo. Então você quer ouvir a voz de Deus? Saiba que há um Deus que fala. E Ele fala através de Jesus. O outro pressuposto em ouvir a voz de Deus demanda, irmãos, a nossa atenção, a boa observação. Porque a pessoa que quer entender a voz de Deus, ela é observadora. Ela está sempre atenta, querendo descobrir em que momento Deus está falando. Ela é observadora no sentido de que ela quer saber aquilo que está na sua volta. Ela quer saber os movimentos em torno de si, para saber se alguns desses movimentos não é Deus falando com ela. Então, para se ouvir a voz de Deus, é preciso atenção, observação. Lembram-se de Moisés? Quando Moisés está no deserto, Deus começa a falar com Moisés. Deus chama a atenção de Moisés através do quê? Deus chama a atenção de Moisés através do fogo, do lixo do deserto. Olha, as coisas simples do seu dia a dia, Deus vai falar com você. Não é com coisas estranhas e nem com gente estranha, é com coisas que estão em volta de você no seu dia a dia. Então fica atento, para observar. Para observar.
Porque Jesus diz assim: olha, as minhas ovelhas, elas são atentas, elas ouvem a minha voz. E essa atitude de ouvir a voz de Deus é uma atitude interior, é uma atitude sua. Ela é um ato interno. Deus está falando comigo. Essa semana Deus falou comigo através de um versículo. Essa semana Deus falou comigo através da palavra de um irmão. Essa semana Deus falou comigo através de um aconselhamento. Deus falou comigo através de uma circunstância. Deus falou comigo através de um momento de dor, de tristeza. É um momento pessoal, é seu. É um momento interno, mas Deus fala com você. Agora o cristão ateu, ele não ouve a voz de Deus, gente, em lugar nenhum. O cristão ateu, ele só crê que Deus existe e ele vai atropelando os seus dias como se Deus não falasse com ele. E você conversa com essas pessoas, você pergunta quando é que Deus falou com você a última vez, e eles ficam, Deus fala? Deus fala. O cristão ateu não sabe o tom da voz de Deus. Mas se você é uma boa ovelha de Jesus, se você é alguém que deseja obedecer a Jesus, Ele diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas creem. Mas além de crer, elas ouvem a minha voz. Segundo, elas me seguem. Se a primeira atitude é uma atitude interna, ouvir a voz de Deus, a segunda atitude é uma atitude externa. Porque o obedecer à voz de Deus, o seguir à voz de Deus, demanda movimentos. Você se movimenta quando você quer seguir a Deus. Você se movimenta na direção de Deus. Então Jesus está dizendo aqui nesse texto para nós o seguinte: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, mas elas também me seguem, elas se movem na minha direção. E esse ato de se mover na direção de Deus é o ato da obediência, é o ato da sujeição. E quando você se sujeita à voz de Deus, você deixa de fazer a sua vontade, de pensar na sua vontade, para fazer a vontade daquele que você ouviu a sua voz. Você diz como o apóstolo Paulo: agora não mais eu. Não mais os meus pensamentos, não mais a minha vontade, não mais os meus desejos, não mais os meus impulsos, não mais eu, mas Cristo, mas Jesus. Então aquele que segue a Jesus, esse ato de ouvir a voz de Jesus e de seguir a Jesus, é o ato de dizer para ele: olha, eu estou negando o meu eu já estou crucificado com Cristo e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Jesus está vivendo em mim, meus queridos irmãos, só cabe uma atitude: seguir a Ele. Sujeitar-se, obedecer, se comprometer com Ele. Veja bem, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de compromisso com instituição, eu não estou falando de compromisso com religião. Eu estou falando de um ato de sujeição à pessoa de Cristo. Aquele que fala.
Elas me seguem, disse Jesus. Elas me seguem pela sua própria vontade. Elas me escolheram seguir. Então o cristão genuíno, ele precisa ter vontade para obedecer. Vontade para seguir. E às vezes, irmãos, eu tenho visto essas pessoas que dizem tanto crer em Deus, mas elas não têm vontade de obedecer, elas não têm vontade de sujeitar, elas não têm vontade de se submeterem à palavra de Deus. Elas vivem como se Jesus não existisse, mas elas dizem crer em Deus. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas agem de modo diferente. Elas têm dentro delas uma disposição para ouvir, e elas têm também uma disposição para obedecer a Jesus. Não é homens, não é o pastor. Não é o pastor, não é a instituição, não é a igreja. É Jesus, gente. É o Filho de Deus. O ato da obediência é o ato de você se curvar diante de Jesus e dizendo para Ele o seguinte: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida e por isso eu te sigo. Às vezes é preciso fazer como Pedro fez, Mateus fez, que quando Jesus disse assim: vem, segue-me, os evangelhos dizem que eles largaram tudo para seguir Jesus. Às vezes, para seguir Jesus, você vai precisar largar de algumas coisas que o Senhor não gosta. É preciso largar. É preciso mudar também, às vezes, o coração, o comportamento, a mente. Para seguir Jesus é preciso transformação também, mas isso vai acontecer a partir do momento em que você decide caminhar com Ele, viver com Ele. E Jesus diz: olha, para aqueles que me ouvem, para aqueles que me seguem, Ele diz no versículo 28, olha, versículo 27 ele diz: eu conheço. E no versículo 28 ele diz assim: olha, e eu dou para elas a vida eterna. E essas ovelhas jamais perecerão, porque elas estão seguras nas minhas mãos e nas mãos do Pai. Olha que segurança. Olha a recompensa quando um cristão se propõe a ouvir e a seguir a voz do Senhor. O Senhor guarda você. O Senhor cuida de você. Você está totalmente amparado pelas mãos de Deus. E ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Ninguém. Pode vir morte, pode vir tribulação, pode vir lutas, pode vir tempestade, pode vir desemprego, pode vir situações adversas na sua vida, mas você tem certeza que nada, absolutamente nada, vai tirar você das mãos de Deus. Você quer uma segurança maior do que esta? A segurança de que eu estou seguro nas mãos do meu Pai. Irmãos, é dessa segurança que o mundo precisa.
de estar nas mãos de Deus. O cristão genuíno, ele experimenta dessas coisas. Ele vivencia esta realidade. O cristão ateu não. Ele não obedece, ele não tem vontade de obedecer, ele não tem vontade de ir na direção de Jesus. Mas o cristão genuíno, ele diz: eu vou, porque é a voz de Jesus me chamando. E eu posso confiar nessa voz. Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão você tem sido? Você tem sido daquelas pessoas que dizem: olha, eu creio em Deus, mas tem vivido de qualquer jeito, não ouve a voz de Deus, não sabe discernir a voz de Deus, não tem tempo para escutar Deus? Ou você tem sido daqueles cristãos que verdadeiramente sabe: olha, Deus está falando comigo, e você ouve com temor, e você se lança dizendo: eu preciso obedecer, eu preciso seguir, porque Jesus está falando comigo. Então a gente precisa se olhar, a gente precisa se enxergar e responder para nós mesmos que tipo de gente nós somos, que tipo de cristãos nós queremos ser. Porque o que nós mais temos nesse país, nessa sociedade, é gente que diz crer em Deus, mas que vive como se Deus não existisse. As nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. Mas nós queremos ser melhores. Nós queremos ser melhores. Nós não queremos ser como aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, que eram rebeldes. Nós queremos ouvir, mas nós também queremos obedecer. Vamos curvar a nossa cabeça. Enquanto a Andréia chega aqui, ela vai estar cantando ao Senhor. Eu gostaria que nós orássemos a Deus. Que você perguntasse para Deus: que tipo de gente você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca ela no altar. Se você tem tido dificuldade de ouvir a voz do Pai, peça a Ele que te ajude nesta hora, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a percebê-lo mais. Se você tem sido rebelde, não está escutando Jesus, aquilo que Jesus está pedindo para você, peça perdão nessa hora, meu irmão, minha irmã. Muda de vida, se arrependa. Se arrependa. Diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te obedecer melhor.